Olá, meus caros amigos, meu nome é Paulo e represento aqui o Coach com Mamãe. Falo aqui de uma série de vídeos que fizemos carinhosamente para que você e sua família, seus colaboradores, possam ter um pouco mais de conhecimento sobre um dos 4 itens que fala Daniel Goleman, que é sobre ter inteligência emocional. Quais seriam eles? Autoconhecimento, autocontrole, empatia e habilidade social. Numa série de 10, 12, 14 vídeos mais ou menos, abordamos o item número 1, autoconhecimento. Sobre ele, abordamos várias temáticas, desde a questão das escolhas diárias, a questão do controle, a questão do conhecimento das emoções específicas, principalmente as chamadas emoções autênticas. Fazemos aqui então um convite para que você possa ver numa sequência completa todos os vídeos que nós produzimos com essa temática. Então venha conosco, assista todos os vídeos, curta, compartilhe e envie para todos os seus amigos esse conteúdo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coach com Mamãe. Vocês devem estar perguntando, né? Por que será Coaching com Mamãe? É porque eu estou aqui com a minha mãe. E nós vamos estar aqui com você para falar sobre coaching. Mas, na verdade, vocês devem estar se perguntando, por que falar sobre coaching? Muita gente deve estar se perguntando aí, por que trazer esta que muitas vezes, para muitas pessoas, é apenas uma moda, ou para algumas pessoas é só uma modinha. Para algumas pessoas, o coach é uma palavra que já até se banalizou. E eu vou dizer mais para você, coaching é um processo muito sério. Coach é algo maravilhoso, é algo que pode trazer incrível transformação para a sua vida. No decorrer desse nosso vídeo, nós vamos falar de muitas coisas para você, mas uma delas, e muito importante, é apresentar quem somos nós. Nós estamos aqui e representamos a Lupa Assessoria e Treinamento e estamos aqui no canal, o qual chamamos Coaching com Mamãe. Coaching, que é o processo, e com Mamãe, que é a mamãe que está aqui do meu lado, não é verdade? E eu quero dizer mais para você, essa é na verdade uma aventura incrível, pela qual muitas pessoas passam e estão ansiosas por passar. E eu confesso para vocês, quem está nos assistindo, eu desde muito novo, eu fui parte da educação, fiz educação, sou educação até hoje, e grande parte por causa desta mulher. A minha mãe foi uma das minhas primeiras coaches, olha só, talvez ela nem saiba disso, e talvez eu nunca tinha falado isso para ela, mas agora eu estou falando para ela que ela foi uma das principais treinadoras da minha vida. Coach é um treinador, uma pessoa que ajuda as pessoas a terem alta performance. E nós aqui temos esse interesse, mas temos um interesse maior, que é, neste momento, e não só por este momento, este já é um projeto nosso há muito tempo, nós temos a ideia justamente de produzir conhecimento, levar conhecimento para as pessoas, para muitas pessoas, mas não levar só o conhecimento, é levar conhecimento, mas também indagar você que é nosso inscrito, que está no nosso canal, ou que venha a querer o nosso trabalho como profissional de coach. Nós somos coaches, nós somos profissionais e nós também queremos que você interaja conosco. Então participar do nosso canal é gratuito, você vai só apenas você vai lá, clica, se inscreve, ativa o sininho, recebe notificação. Já temos aí mais de 400 inscritos, né, professor Alexandre? É isso aí? Isso aí. Nós temos mais de 400 pessoas que já vão receber a ativação desse conteúdo, e quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, aí embaixo, você sabe como é que funciona. Todo mundo sempre tive o sonho de falar, mãe, ative o sininho, dê uma derrapada no like, olha só que legal, isso que é legal, você, para nós também, que estamos felizes em poder compartilhar com você conteúdo. Então, gente, sejam bem-vindos. Esse é o nosso vídeo de abertura, para que a gente se apresente um pouco mais com vocês. Daqui a pouco a gente vai anunciar qual vai ser o nosso tema da nossa próxima semana, o que a gente vai falar junto com vocês aqui, E também a gente quer receber de vocês uma coisa importante, que é aquele pedido de tema, ou é aquela dúvida, dentro das temáticas que a gente vai apresentar para vocês, que a gente vai também trazer conhecimento novo.
A gente vai trazer muita coisa bacana, muita dica bacana, muita reflexão para você que é profissional, você é pai, mãe, gestor escolar, né? Você que está querendo buscar uma carreira, se firmar na carreira ou até descobrir um nicho novo de mercado, né? Então o processo que nós dois conhecemos, e aqui vamos esquecer que nós somos mãe e filho, nós temos muito conhecimento para dar para vocês, pode ter certeza, né? Muito de nós, e aqui eu já estou dando uma dica aqui, né? Uma diretora durante 30 anos, né? Quase 15, 12 anos diretora de escola, mas com educação trabalhou 30 anos, né? Ou até mais, uma coisa assim, mas é muita coisa, tá, gente? É bastante. Daí eu não tenho tempo de profissão que ela tem aí de gestão escolar e educação. Mas ela não tem só isso, ela tem, e nós temos vida, nós temos vivido, nós temos problemas como todo mundo, nós temos passado por situações, provações, frustrações, alegrias, emoções intensas, outras nem tanto, e nós passamos por perdas, ganhos, e tudo isso pode ser discutido quando a gente realmente quer ajudar. E nós estamos de coração aberto para isso. Nós queremos ajudar você a encontrar seu caminho, queremos ajudar você a tirar suas dúvidas, queremos levar conhecimento para você de forma gratuita. Se você de repente quiser um curso nosso, aí uma outra coisa, nós também temos formações. Mas o nosso interesse é popularizar o conhecimento e até desmistificar um pouco do que são, né, as nomenclaturas que temos por aí, né, e as iniciativas que nós temos, né, ao redor do mundo, que são muito boas, outras nem tanto, mas muito embora, a gente pode usar ferramentas, veja bem, ferramentas, não é? E a gente pode usar ferramentas para auxiliar na nossa vida cotidiana. Então, gente, falei tanto, e a minha mamãe, que o tema é Coach com Mamãe, e a minha mamãe não falou nada até agora. Então vamos lá, vamos escutar um pouquinho de quem é essa mulher, Hildegard Senham, né, que está aqui conosco, desbravando isso que é uma temática maravilhosa, mas eu acho que primeiro, desbravando essa relação de mãe e filho, não é? Que é maravilhosa, que é incrível e que nós queremos que você compartilhe. Então, quando a gente vai falar, quem até hoje criou um tema chamado Coach com Mamãe? Fomos nós. Seja bem-vindo. Boa tarde. Eu estou aqui muito feliz em primeiro lugar, gratidão para você, Paulo, por você estar aqui comigo e dando essa força, me ajudando, porque eu apenas comecei esse curso, eu estou bem pequena ainda diante de tanto conhecimento. Da imensidão do oceano, né? Da imensidão, e eu penso assim, não, eu vou terminar esse curso com toda a coragem, que eu estou amando esse curso, que sempre amei, eu sempre quis ser uma pessoa que gostaria de estar sempre presente junto com as pessoas para ajudar, compartilhar as coisas boas que eu aprendi, a vivência em si, que eu sei que as pessoas hoje não tem mais, ninguém mais tem tempo para ninguém. Tempo e paciência. Paciência. As pessoas estão precisando tanto de carinho, de uma palavra amiga, de um elogio, tão pouco se dá para as pessoas. Diz um bispo uma vez para mim que a melhor coisa que podes fazer na vida é elogiar 3 pessoas todo dia. Isso faz bem para você e faz bem para a pessoa que recebe o elogio. Então eu acho assim que são coisinhas pequenas, mas que esse coaching está me mostrando quanto nós somos pequenos e quanta coisa nos sabotam e que nós somos tão negativos. Nós temos que eliminar isso da nossa vida, que o universo ele está ao nosso favor e nós não sabemos avaliar isso, né? Que o universo está a nosso favor, tanto a riqueza como a saúde, a educação. Tudo que nós recebemos, realmente o universo está no nosso favor. Nós temos um Deus que olha por nós. E esse Deus, muita gente não acredita em Deus, mas eu respeitando cada um a sua crença, né? Mas eu acho assim que é por Ele. Nós temos um objetivo, nós estamos aqui nessa terra como uma passagem. E nós podemos fazer tanto para mudar esse mundo, para ser melhor,
Então eu acho assim que nós podemos ajudar e auxiliar essas pessoas, os jovens que estão tanto precisados, eles estão tão perdidos diante de tanta tecnologia, eles não sabem o rumo que pode seguir. Se eles não nos ouvirem, se eles tirarem um tempinho para assistir essas lives, eles vão perceber que o mundo não é isso que eles pensam. E que o universo está realmente a favor deles. É eles que não estão sentindo essa força, esse poder que Deus nos dá. Então eu acho que é isso ali que nós podemos ajudar e vamos em frente. E se vocês tiverem ideias boas, ideias que vocês gostariam de receber, a gente poderá ajudar. Maravilha. A passar, né? Passar isso aí, né? Muito bem, a mãe fez eu lembrar uma frase, olha só a frase, que se eu não me engano foi dito por Brian Weiss, um livro, inclusive é um livro de autoajuda, mas maravilhoso, e o vídeo e a frase diz assim, ó: quando você sabe o que quer, o universo conspira a seu favor. Quando você sabe o que quer, o universo conspira a seu favor. Essa é uma frase de efeito, não é? É uma frase de impacto. E é também uma frase de convite, né? Convite para quê? Convite para que você comece a pensar naquilo que de fato você quer. Olha que maravilhoso. Quando a mãe está aqui dizendo que se a gente realmente entende que o universo está a meu favor, eu posso pensar o seguinte: a favor de quê? Não é? Pergunte-se a si mesmo agora, você que está assistindo a gente, a favor do quê? Ah, Paulo, mas o que é que você quer dizer com essa pergunta? Eu quero dizer uma coisa bem simples. A favor de quê e a favor de quem? É porque muitas vezes as pessoas não sabem o que querem. Então, quando eu sei o que eu quero, o universo conspira a meu favor. A mãe falou de universo. O universo é um negócio que nos rodeia. E a favor nosso. A nosso favor. Mas se eu não sei para onde eu vou, como é que o universo pode me apoiar? Então, é isso mesmo. Não é verdade? É verdade. É lindo isso. Uma reflexão que a gente fazia lá na rede, lá em Presidente Getúlio, lá conversando, tomando chimarrão, mas que eu nunca deixei de fazer nessas nossas conversas para entender que realmente, muitas vezes, as frases da minha mãe eram para me fazer pensar e não para me dar a resposta. E por isso eu digo para vocês, eu tive uma grande quantidade de coaches, eu tive uma grande quantidade de professores, a minha mãe também teve muitas, e nós estamos querendo também ajudar você a encontrar o seu caminho, definir os seus objetivos, ajudar você com temáticas relevantes. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, gente, eu quero fazer aqui então, vocês já conhecem um pouquinho de quem somos nós, vocês já viram que essa mulher é pura luz e ela está irradiando para vocês conhecimento, amor, tudo aquilo que ela fez pelos filhos dela e pela comunidade dela, por tantas pessoas como gestora, isso e aquilo. Eu também quero dizer para vocês que estamos de coração aberto aqui para, juntos no Coach com a Mãe, trazer temáticas relevantes. E eu vou deixar aqui o convite já para o nosso próximo vídeo, veja bem, que tem como tema, eu vou trazer como tema uma frase que eu trouxe, recolhi, na mídia, e vou dizer para vocês que eu vou trazê-la como provocação para que a gente possa aqui trazer a temática para que vocês possam interagir conosco. A frase é a seguinte: emoções não podem ser controladas, podem ser compreendidas e canalizadas. Uma frase que eu vi num filme na Netflix, mas que tem uma profundidade incrível. Tem gente que acha que pode controlar as emoções. Nós vamos ver no próximo vídeo que as emoções, que é uma herança nossa, uma herança animal, e vou falar para vocês, gente, as emoções elas são impressionantemente importantes na nossa vida,
né? Elas não são nem compreendidas e nem canalizadas pelas pessoas. Nós vamos trazer aqui situações práticas, vamos falar de vida real e vamos falar um pouco sobre esta provocação. Então, muito bem, você que agora já se sentiu provocado, estamos convidando para assistir o nosso próximo vídeo, né? Já na próxima semana. Mamãe, mais alguma coisa para falar? Olha, eu desejo assim que vocês realmente se sintam assim chamados e venham realmente assistir, porque a gente vai dar o melhor de nós para todos vocês. Maravilha! Então, toca aqui que para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu deixo aqui novamente o convite, né, para acessar o nosso canal da Lupa Assessoria e Treinamento na nossa playlist Coach com Mamãe, e aí sim você vai ativar ali, vai receber as notificações e vai participar das nossas conversas e vai receber todo esse conteúdo na sua casa. Tudo bem? Até o próximo vídeo! Olá, sejam bem-vindos a mais um Coach com Mamãe. Estamos eu, Paulo Roberto, e aqui a minha mãe, Dona Hildegard Senior, para apresentar para vocês mais um vídeo que fala um pouco do nosso legado, fala um pouco mais de tudo aquilo que a gente quer deixar para você que pode nos assistir, pode consumir esse conteúdo através do canal do YouTube. Muito bem, sejam bem-vindos e eu quero fazer aqui uma lembrança, uma frase que eu disse no vídeo passado. Uma frase que eu quero resgatar porque nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre uma palavra, sobre algo importantíssimo na nossa vida e que nós fazemos todos os dias. Uma coisa chamada escolha. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção nesta palavra e principalmente nas consequências dela. Hoje nós vamos falar sobre isso e, claro, convidar você para assistir, para se inscrever no nosso canal, para mandar aqui, claro, um abraço para os nossos amigos, tanta gente que já está nos assistindo, né? Já no primeiro vídeo nós tivemos aí uma audiência bacana, a gente está muito feliz em receber, né, o like de vocês, a visualização de vocês. E também quero lembrar ainda que a grande maioria, dona mãe, que está nos assistindo, não é nosso inscrito no canal. Olha que legal, né? Significa que essas pessoas que já assistiram devem chegar lá, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal para escutar um pouco, né? Receber sempre a notificação e ficar sabendo das novidades, daquilo que a gente vem trazer com todo o carinho para vocês. Então, sejam bem-vindos. Muito bem, lembrando da frase que eu falei no vídeo passado, a frase dizia o seguinte, para não perder as palavras, eu as anotei, dizia assim: emoções não podem ser controladas, podem ser compreendidas e canalizadas. Muito bem, essa frase é uma frase impactante. Muitas pessoas acreditam que podem controlar suas emoções. E você, mamãe, você acredita nisso? Ela já vai falar sobre isso. Até porque o que nós temos para dizer para você hoje é algo importantíssimo. Escolha e emoção têm uma relação direta. Veja bem, escolha e emoção estão relacionados. Por quê? Eu não posso ter controle sobre as emoções, porque elas vêm, elas são naturais, elas acontecem em nossa vida desde que a gente nasce até antes de nascer, de acordo com alguns cientistas, né? E até quando a gente morre. Não tem jeito. A emoção ela existe e ela está conosco e estará conosco o tempo todo. Inclusive nos próximos vídeos a gente vai tratar sobre essas questões de emoção. Não só nos vídeos, também nas aulas, né? Muitas aulas que a gente trata essas temáticas, a gente explora cientificamente isso. Mas aqui nós vamos explorar a questão da emoção pelo seguinte sentido: emoção e escolha estão ligadas. Agora, se liga em por que elas estão ligadas. Primeiro, emoção ela não pode ser controlada. Ela não pode ser controlada. Infelizmente não, porque ela nasce e morre conosco. Mas eu posso sim, né? Eu posso sim saber o que fazer com ela. Eu posso sim compreendê-las e eu posso sim canalizá-las. Vejam só, eu vou fazer uma pergunta aqui para você que está querendo escutar a voz da minha mamãe. Eu vou fazer uma pergunta para minha mãe
E eu espero que você que está nos assistindo também se faça essa pergunta e seja extremamente honesto. Responda a seguinte pergunta para mim, mamãe: quantas escolhas a senhora faz em um dia? Agora eu vou piorar a situação, eu vou piorar a pergunta. Eu quero que você me diga, mamãe, e eu quero que você me diga, ou se você quiser comentar, manda nos vídeos aí, manda no comentário no nosso vídeo, se você faz escolhas e depois vai fazer uma avaliação sobre a análise que nós vamos fazer aqui sobre a questão das escolhas. E eu vou fazer uma provocação para a mãe, porque eu quero saber dela quantas escolhas ela faz em um dia, mas eu quero saber dela um número. E vamos ver o que vai acontecer aqui nessa interação, já que o coach é com mamãe. Olha, eu faço milhares de escolhas por dia, porque são tantas que se a gente começar a analisar, cada minuto que passa, a nossa mente está trabalhando e ela precisa de uma escolha. E essa escolha quem dá sou eu. Se eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero, por exemplo, alguém me provoca, se eu quero transmitir raiva, a escolha é minha. Agora, se eu não quiser, eu simplesmente digo não, cancela, isso não vai me afetar, não vai me prejudicar em nada, eu vou para frente feliz. Mas se eu entrar na dele, eu vou ser uma pessoa, naquele dia, uma pessoa infeliz, uma pessoa, porque eu escolhi ser uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, porque eu fiz essa escolha. E se eu perguntar, voltar a fazer a pergunta, se fosse para pensar num dia como um todo, quantas escolhas a mãe acha que faz no dia? Quantas? Um número aproximado. Olha, mais de 1000 escolhas, mais de 10.000 escolhas, porque eu não tenho assim noção. Eu, para mim, não tenho nem noção de quantas escolhas eu faço. Eu só sei dizer que eu tenho escolhas todo momento. Todo minuto que passa é uma escolha. É no meu serviço, é na minha diversão, por exemplo, estou jogando baralho. De repente vem uma folha que eu não gostei. Ah, tá, não vou jogar fora, não vou. É uma escolha que eu estou fazendo ali no jogo de baralho. Então, tudo são escolhas. Muito bem, para quem está assistindo a gente, e a gente aqui está tentando dissecar um assunto, nessa quantidade de escolhas que a mãe está aqui dizendo que podem ser muitas num dia, não é? Não. E existem números aproximados e a gente vai falar sobre esses números aqui. Quantas dessas escolhas a mãe faz conscientemente? Olha, são muito poucas que a gente faz consciente. Muitas coisas a gente não tem controle. A gente não consegue controlar. Então, mais escolhas conscientes, eu acho que não são tantas assim. Não são tantas. Não. E se elas são inconscientes, como isso afeta a vida da gente? E de quem está assistindo a gente, que talvez de repente, o que ela pode fazer? Ela pode nos prejudicar na saúde, no subconsciente, deixando as pessoas mais doentes, mais nervosas, mais, como é que eu vou dizer, uma pessoa infeliz. Uma pessoa infeliz. Que legal. Porque a minha escolha é o que eu penso é que vai me fazer viver. Se eu penso uma coisa boa, se eu penso na felicidade, se eu penso em ganhar bastante dinheiro, se eu penso em ter uma saúde boa, se eu quero o bem do meu vizinho, da minha família, eu vou conseguir tudo isso, mas é uma escolha minha. Então eu acho assim que realmente as escolhas são importantes para nós. Vamos falar em números? Fala. Vamos falar em números? Bom, muita gente deve estar se perguntando, né? Que legal, né? Isso dá muito assunto realmente. Dá muito conteúdo para a gente falar. De acordo com algumas pesquisas, cada ser humano faz em média ao redor de 15.000 escolhas em um só dia. É bastante coisa, não é? É bastante coisa. Fiz essa provocação para a mãe e faço para as pessoas que estão nos assistindo, é que possam fazer sempre essa reflexão, não é? Quantas escolhas
que nós fazemos num dia e essas escolhas, elas poderiam ser diferentes. Elas poderiam ter mudado a nossa vida. Algumas escolhas são fundamentais na nossa vida, certo ou não? Olha, família, emprego, relacionamentos, tantas outras coisas, elas muitas vezes são para o resto da vida e as pessoas não param para pensar. Elas não param para pensar a consequência daquela escolha, não é? Então aí, uma das coisas que particularmente nós enxergamos no mundo é que as pessoas, elas não estão nem preocupadas muitas vezes com as consequências, ou às vezes elas simplesmente não avaliam as consequências dos seus atos. E esse é um aspecto que nós gostaríamos de deixar como reflexão para que cada um possa pensar, né, dentro da sua própria vida, em como ela pode fazer melhores escolhas. E gente, eu vou dizer uma coisa bem interessante aqui para nós aqui. Se eu quero fazer boas escolhas, eu preciso pensar nas possibilidades. Se eu faço 15 mil escolhas num dia, eu preciso fazer cada vez melhores escolhas. Como eu posso fazer isso? Pensando nelas. Olá, seja bem-vindo para a segunda parte do nosso tema Escolhas. Acabamos de falar que nós fazemos escolhas todos os dias e o número é bem alto, não é? Aproximadamente 15 mil escolhas feitas num dia. Isso dá, fora o sono, ao redor aí de 8 segundos a cada escolha. Imagina, é muita coisa. E acabamos de falar que nem todas as escolhas elas são conscientes. Poucas escolhas são conscientes. E uma das tarefas humanas é justamente fazer com que tudo aquilo que é inconsciente venha para o consciente, eu possa elaborar e possa devolver para o inconsciente e continuar a minha vida. Isso é claro, uma explicação bastante teórica, é uma explicação que pode, mas que te ajuda, me ajuda a pensar, mas que de forma prática a gente pode pensar em formas de reconstruir a nossa realidade. E para fazer, e para talvez dar uma dica de como você pode fazer isso no seu cotidiano, e pode ser na empresa, na sua vida pessoal, na sua relação com Deus, em tantas outras coisas, é pensar e repensar nas escolhas que você fez, para que você possa sempre, no seu caminho, faça melhores escolhas. Eu vou fazer aqui uma interação com a dona Hildegard, da minha mãe, justamente para falar sobre esta questão das escolhas e como a gente pode fazer sobre a relação com as nossas emoções, que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos mostrando que a relação com a emoção que nós temos vai melhorar ou piorar ou dificultar a tomada de decisão, ou seja, fazer novas escolhas. Como dizia o Lederman, por exemplo, ele dizia que quando eu não estou feliz com uma escolha, eu devo escolher novamente. Muito embora, às vezes, nós ficamos presos às escolhas do passado e não retomamos, não nos perdoamos ou não perdoamos alguém e temos aí uma caminhada um pouco mais difícil. É o que a gente tem visto bastante, né? Eu, como professor, formador de pessoas, tenho visto muitas pessoas com bastante dificuldades de lidar com o perdão, tema que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos, não é? A minha mãe também, na vida dela, como líder comunitária, diretora de escola, catequista, praticamente uma influencer, do modelo tradicional, né? Então a gente quer realmente, nesses nossos vídeos, refletir sobre essas temáticas que são por demais importantes para termos uma vida de alta performance. Eu vou fazer aqui uma interação justamente explorando essa nossa temática. E eu vou fazer isso de uma forma a não ressaltar e nem dar nome a ferramentas do coaching, muito embora quem é profissional, quem é da profissão, sabe que essas são perguntas que você pode fazer para o seu coach, ou também, se você é professor, você pode falar com seus alunos, se você é pai, você pode interpelar as suas proles, ou coisas do gênero. Mas eu vou perguntar para minha mãe, e eu até tenho curiosidade de saber. Se você está curioso, presta atenção aqui nesta pergunta. Dona Hildegard, para a gente trazer à tona aqui um pouco mais do seu passado e
a gente quer que você abra o coração. Dentro do coach, a gente chama isso de rapport. Ou seja, nós estamos aqui num ambiente seguro, entre mãe e filho, e nós estamos conversando aqui sobre uma temática que é fantástica, escolhas. E é óbvio que muitas das escolhas que você fez, eu conheço, não é? Mas eu quero lhe perguntar, para que das suas palavras venham essa que é uma das informações que talvez eu desconheça, ou talvez eu nem sei de fato, não é? Aquilo que realmente fez diferença na tua vida. Eu queria que você falasse para mim e para as pessoas que estão nos assistindo, as três coisas que te marcaram, né, de forma negativa, aquelas que foram as mais pesadas, e 3 coisas das que deixaram mais alegre, mais feliz, mais realizado. E como a gente está explorando a questão das escolhas, né, hoje você pode, como pessoa, como ser humano, olhar para o passado e ver que poderia ter sido feito ou poderia ter tido a condição de escolher situações diferentes, independente se foi uma coisa boa ou ruim, né? Tenta buscar na memória aquilo que realmente fez, que impactou e que trouxe emoções intensas, tanto boas como ruins, né? Para que, e nos diga se faria alguma escolha diferente dessas que tomou até então. Olha, uma das primeiras escolhas que eu lembro e aquilo eu não esqueço nunca mais e nunca vou esquecer, foi quando eu estava junto com meu pai, nós estávamos colhendo fumo, e eu cheguei e disse para ele: pai, eu gostaria muito de ir para o colégio, eu gostaria de ser freira. Foi uma coisa assim que eu cheguei e disse para ele, e daí ele olhou para mim: mas o pai não tem condições agora de te ajudar, mas eu vou fazer o possível para você chegar lá. Mas a forma como eu cheguei, aquilo com o meu pai, que ele era uma pessoa assim, muito culta, ele não tinha estudo, mas tinha uma cultura, uma forma de lidar com os filhos que era fantástica. E ele disse para mim: não, eu vou fazer de tudo para te ajudar. E vamos tentar fazer com que você consiga ir para o colégio. Porque era uma coisa assim que me deixou muito, muito feliz. Mas ao mesmo tempo eu consegui ir para o colégio, mas aconteceu uma coisa que me deixou muito frustrada. Meu sonho era ser uma catequista e ir para a África. Eu queria trabalhar com os negros. Eu sempre amei a raça negra. Eu queria ir para a África trabalhar com eles. Como missionário? Como missionário. E eu estava no 2º grau e aconteceu um acidente, eu me machuquei e as irmãs me mandaram para casa para me curar. Eu me revoltei demais com essa atitude delas, porque eu me machuquei levantando uma Kombi que tinha atolado e eu não tinha culpa do que aconteceu. Eu não fui compreendida e fui mandada embora para me curar. E por esse motivo eu não voltei mais, porque eu achei assim muita falta de consideração delas em não me aceitar com o problema e me curar lá dentro do colégio. E eu cheguei com a minha mãe de volta e perguntei para ela, essa atitude eu nunca vou esquecer: mãe, você me aceita de volta? A minha mãe chorou. Então são coisas assim, atitudes que me marcaram demais. Tanto bom e outro uma coisa boa e ao mesmo tempo uma coisa ruim, porque eu cheguei a fazer o 2º grau, eu estava no segunda série do 2º grau, e eu tive que sair por esse motivo. Então foi um baque muito grande para mim, porque era uma escolha que eu tinha feito. Eu queria, minha vontade era ser uma missionária, de ir para a África. Isso era o meu maior sonho, e ainda hoje eu tenho esse sonho de um dia ir até a África, e eu vou realizar esse sonho. Isso aí, que legal. Eu não sei. Olha só, eu estou tão surpreso quanto vocês que estão assistindo. Eu nunca escutei essa história, tá vendo? Não basta ser filho, tem que participar.
Uma coisa assim que me deixou muito triste foi a perda do meu pai, porque meu pai foi uma pessoa que me deixou muitas marcas. Nós dois tínhamos uma coisa assim, uma coisa tão linda entre nós. Nós éramos duas pessoas tão ligadas um com o outro. E o dia que o meu pai morreu, eu tinha acabado de ter o nascimento da minha filha, fazia um mês, então muito sensível ainda. Quando ele faleceu, para mim foi assim, a pior coisa da minha vida. Eu fiquei sem chão, eu até esqueci naquele dia que eu tinha filha, e tanto que eu amava esse homem, porque eu era muito ligado ao meu pai. Então foi assim uma coisa muito ruim que me deixou, sabe? E me deixou muito triste, porque nós dois realmente éramos pessoas muito ligadas um ao outro. Então isso foi uma coisa também que me deixou muito triste. Uma outra coisa que me marcou muito foi na época que eu era diretora de escola e eu fiquei sabendo por outras pessoas quando me disseram que alguém dos meus amigos, que se chamavam amigos, estavam tentando tirar minha vaga de diretora. E quando eu fiquei sabendo, já tinha toda a papelada pronta e eu simplesmente fiquei sabendo quando tudo já estava pronto. Então isso foi outro baque muito grande para mim. E alegrias eu tive muitas, principalmente o nascimento dos meus filhos. Opa. Foi assim uma alegria infinita, né? E isso foi uma alegria, foi uma realização pessoal, que eu sempre quis ser mãe. Isso foi uma coisa que me deixou, eu quis o casamento, mas também o que eu mais queria nesse casamento era os filhos, que eu sempre amei de paixão e amo e quero que deixe um legado a eles. E esse legado eu estou fazendo agora aqui, ó, tentando estudar, ainda com a minha idade, eu não vou deixar de ser alguém na vida, porque eu quero deixar um legado a eles e aos meus netos, e quem sabe meus bisnetos, porque eu pretendo viver muitos e muitos anos. E isso aqui é uma escolha, né? É uma escolha. Estamos fazendo escolhas juntos, né? É uma escolha. E toda essa, claro, a gente poderia trazer muita coisa aqui, bacana, né? Muitas coisas eu mesmo não sabia, confessadamente. Alguma coisa, alguma escolha que a mãe fez no passado que não faria? Alguma coisa que, alguma escolha marcou que gostaria que fosse diferente? Olha, para dizer bem a verdade, eu não tenho assim uma coisa que eu me arrependo por não deixar. Muitas coisas eu gostaria de ter feito, uma faculdade, eu faria, né? Eu teria feito, mas acontece que houve outras coisas, principalmente a parte financeira, que eu tive que deixar para o meu marido, mas eu teria feito diferente, sim. Sim. Eu teria feito. Mas consegue enxergar, olhar para o passado e também dizer que poderia ter feito algumas escolhas, algumas coisas. Poderia ter feito, sim. Era tal ser se programado diferente e ter dito, sim, eu quero. E eu não fiz essa escolha. Maravilha. E você, se olhar para o passado, teria feito as mesmas escolhas? Reflita, e se você for tocado por essas nossas palavras, escreva para nós. Escreva, converse, troque informações. A gente já está recebendo vários feedbacks e esses feedbacks são importantes para que nós possamos também trazer temas relevantes, falar de coisas que as pessoas possam acrescentar nas suas vidas. A história da minha mãe, a minha história, a história das pessoas importa. Nós nos importamos com a nossa história e também nos importamos com as pessoas que estão ao nosso redor. E nos importamos com as escolhas que as pessoas fazem. E é por isso que nós queremos a sua opinião. Traga mais informações, nos pergunte, interaja conosco. Ative o seu sininho lá, inscreva no nosso canal e estamos juntos. Olá, meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um Coach com Mamãe. Sejam bem-vindos, meu nome é Paulo e aqui está minha mãe, a dona Hildegard Senem, e hoje nós vamos falar sobre uma temática que ela é maravilhosa.
Olha a frase que eu trouxe para vocês. O elogio é uma escolha. Veja só. Não é, mãe? É verdade. Muito bem. Se o elogio é uma escolha, e a gente já descobriu isso na semana passada, no nosso último vídeo, quando a gente falou que o ser humano ele é feito de escolhas. Se ele é feito de escolhas, significa que nós podemos ou até devemos avaliar e prestar atenção nas escolhas que fazemos. Se fazemos em média aí em torno de 15 mil escolhas por dia, como a gente já falou, essas escolhas elas estão cerceadas ou vão cercear o nosso cotidiano, ou seja, o dia a dia. E se todos os dias eu faço escolhas, e se todos os dias eu preciso fazer escolhas, então quer dizer que eu posso começar a tomar consciência das minhas escolhas. E tomar consciência das minhas escolhas significa trazer para o consciente, porque nem tudo está no nosso consciente. Se você lembra, eu disse que apenas 1% das nossas escolhas é consciente. Os outros 99% das nossas escolhas estão inconscientes. Então aí vai uma pergunta. Você é consciente das coisas que você faz? Você está consciente do teu redor? Você tem consciência das coisas que você faz ou deixa de fazer? Por que faz ou por que deixa de fazer? Você tem consciência de fato de que as suas escolhas afetam as pessoas ao seu redor? Então, se você está pensando nisso, ou já pensou nisso, ou nunca pensou nisso, você está assistindo o programa certo. E eu quero dizer para você que fazer escolhas é algo incrível. E eu vou dizer, e aqui vou citar uma pessoa incrivelmente importante no mundo da administração, dos negócios e assim por diante, um cara chamado James Hunter. O James Hunter, por exemplo, em palestra aqui no Brasil, disse para nós, e eu participei dessa sua intervenção e tive a felicidade de escutar palavras dele, dizendo que uma das tarefas do ser humano é visitar o inconsciente e trazer do inconsciente para o consciente, elaborando e tomando novas decisões, fazendo melhores escolhas. James Hunter é incrível, mãe, é o pai da administração. Então, o pai da liderança, é o pai da liderança moderna. É realmente uma pessoa que nos ensinou muito quando esteve aqui no Brasil. Mas como a gente está falando sobre escolhas, nós falamos aqui com a nossa frase, a frase que diz o elogio é uma escolha, que o elogio de fato pode ser escolhido. E veja bem, escolher fazer um elogio é pessoal. Fazê-lo adequadamente também. Fazer o elogio no momento certo é ainda melhor. E fazer o elogio para quem realmente precisa e consegue aceitá-lo é ainda melhor. Mas eu quero aqui trazer para vocês um pouco desta ideia de que o elogio é uma escolha e também escutar um pouco mais desta que foi uma das minhas primeiras coaches, a minha mãe, as histórias que ela tem, ou um pouco daquilo que ela vivenciou em relação ao elogio. Uma palavra maravilhosa. As pessoas, muitas delas gostam, algumas pessoas inclusive não sabem nem aceitar. Não é verdade, mãe? Tem gente que não consegue aceitar o elogio, não sabe como elaborar o elogio, como receber uma coisa boa, porque elogio está relacionado a coisas boas. E como fazer com que as coisas boas da vida, elas se tornem algo maravilhoso dentro de nós. Num vídeo futuro, nós vamos falar sobre como funciona o ego, a nossa cabeça, o nosso cérebro, como é que é o processo interno de elaboração dos estímulos que acontecem na vida. Porque estímulos, olha só, a palavra estímulo é maravilhosa, né? Porque o estímulo, que é tudo que acontece ao nosso redor, ele na verdade pode ser tanto positivo quanto negativo. Hoje nós vamos falar sobre um estímulo positivo, que é o elogio. E lá vai a pergunta então para a Dona Hildegard Sene. Dona Hildegard, minha mãe, conte para nós um pouco mais sobre os tipos de experiência que a senhora teve com elogios. Bom, eu como professora,
como catequista, eu tive muitas experiências sobre isso aí. Dando catequese para um grupo de jovens, eu falando sobre dizer aos pais: pais, eu te amo, que é uma palavra tão pequena, mas com tanto valor, que eles olharam para mim e acharam aquilo muito engraçado. Eu disse: mas pô, vocês não sabem dizer aos pais de vocês eu te amo? Aí veio a pergunta: mas como eu vou fazer isso, dona Hilda? Eles vão achar muito ridículo eu perguntar isso, dizer isso para eles. Aí eu falei: então faça de uma forma diferente. Por exemplo, teu pai vai se vestir para o trabalho, nesse momento você olha para ele e diga para ele assim: olha, como você está lindo. Ele vai se sentir todo orgulhoso, né? Mas ele não vai achar esquisito. Não, você comece a fazer, elogiando o teu pai. Por exemplo, a tua mãe vai fazer uma comida gostosa, aí você diga assim: poxa mãe, mas essa comida está uma delícia, muito obrigada. Ela devagarinho ela vai começar a perceber o valor que ela tem para você. E agora eu digo assim: e vocês, pais? Vocês sabem elogiar os filhos de vocês? Foi uma coisa que os meus adolescentes, aqueles que eu trabalhei, me disseram o seguinte: eu nunca recebi um elogio do meu pai. Sério? Eu perguntei: é verdade isso? Sim, dona Hilda, nunca recebi um elogio, eu só recebo críticas. Aí eu me pergunto então: o que vocês pais estão fazendo com seus filhos? Vocês estão se tornando eles negativos, pessoas que não têm assim o que fazer, elas não vão ser pessoas positivas, pessoas que vão ter um progresso na vida, porque vocês não sabem elogiar. Elogiem os seus filhos, digam a eles quando eles fazem uma coisa boa: parabéns, você fez uma coisa muito boa. E outra coisa importante que eu acho: quando vocês pegam o boletim dos filhos de vocês, a primeira coisa que vocês fazem é olhar: poxa, mas tu tirou 2 em matemática? Você não olhou que ele tirou 9 em português, que ele tirou 10 em história, que tirou 7 em geografia. Então faça diferente, mude a forma de agir com seu filho. Elogie todas as notas boas que ele tem. Aí diga assim no final: filho, eu só queria que você mudasse um pouco, estude um pouquinho mais para você conseguir melhor matemática. Que ele vai ver, ele vai começar a gostar mais de estudar, porque você soube elogiar as notas boas que ele recebeu. E não só criticar, que nós temos o costume de criticar as pessoas e não ver o lado bom das coisas. É a mesma coisa nós mulheres, junto com seus maridos. Vamos elogiá-los quando eles fazem uma coisa boa para nós. Obrigado. Parabéns, você fez uma coisa boa, você fez uma coisa útil. Eu te amo. Que é tão difícil as pessoas dizerem, mas que é tão importante para o nosso ego. E dizer 3 elogios por dia. Elogiar 3 pessoas, mas olhar para elas, no olho delas e dizer: filho, como eu te amo. Como é gostoso dizer isso. Ou dizer para ele: poxa, mas você, Alexandre, você é uma pessoa maravilhosa. Você tem coragem, você é participativo. Você não tem medo de enfrentar coisas novas. E é isso que nós precisamos olhar. Você é um cineasta, tá, pessoal? Está aqui atrás. É saber olhar as coisas boas do ser humano. Se nós aprendermos a deixar de criticar só as pessoas e ver o lado bom delas, nós vamos sentir melhores e a pessoa que está convivendo conosco, ela vai se sentir melhor. Tá, mas eu tô curioso para saber, provavelmente quem está assistindo também, tá? Toda essa provocação com esses adolescentes ali, teve algum fruto positivo? Algum deles contou alguma história bacana? Teve alguma mudança em casa, com família, com mãe, pai ou com irmão? Tem alguma história que a mãe pode deixar, que pode contar para as pessoas aqui? Olha, teve um jovem que disse assim: o meu pai é uma pessoa super inteligente. E ele conversou com o pai a respeito do assunto e ele sentiu assim uma mudança muito grande.
ele começou a perceber que o filho realmente tinha razão. Ele precisaria mudar o seu jeito de ser, elogiar mais e criticar menos. Então, são coisas tão simples, mas que são difíceis de nós tirarmos do nosso ego. Olhar só o negativo. Vamos deixar o negativo de lado e vamos elogiar mais as pessoas. Isso é muito importante. E o filho? Te amo. Eu também te amo. Olha só, gente. Tá vendo só? Eu não sei vocês. Eu me apaixono o tempo todo com esse tipo de coisa e fico pensando, né? Quantas histórias, não é? Quantas vidas foram mudadas pelo elogio? De repente você que assistiu esse vídeo, que escutou o depoimento aqui da minha mãe, de repente tem um interesse de contar para nós a sua história. Conte para nós a sua história. Conte, ou se você conhece alguma história em que o elogio mudou uma vida, conta para nós, tudo bem? Então, seja bem-vindo ao próximo vídeo na próxima semana. Um abraço! Olá, meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um Coach com Mamãe. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos falar sobre uma temática maravilhosa, algo que muitas vezes você deve ter se perguntado, né? Eu e minha mãe, a gente fala muito sobre muitos assuntos e esta palavra, a palavra ego, a gente prometeu em um vídeo anterior e a gente falou que um dos nossos vídeos ia falar sobre isso, certo, mãe? Certo. Maravilha! Então, se você está se perguntando quem você é, do que você é formado, como funciona a sua cabeça, como funcionam os processos internos, eu não estou falando aqui de neurologia, mas eu estou falando aqui de comportamento. Você deve estar se perguntando o que de fato é esta palavra que está na boca de tanta gente. Ego é uma palavra muito comum, né? Você até escuta as pessoas falarem e muita gente confunde, e olha mãe, confunde com a palavra autoestima. Autoestima é uma palavra interessante também, é um composto interessante, autoestima. E tem gente que acha que autoestima é ego. Não, autoestima não é ego. E eu vou explicar um pouco mais para vocês como é que é esta questão, como é que funciona e como é que a gente se comporta, porque o comportamento que é o resultado da formação do meu ego, que é a representação daquilo que eu tenho por dentro. Muitas pessoas falam assim, o corpo fala, tem livro com esse nome, tem gente que fala, o corpo é o espelho da nossa mente ou da nossa alma, maravilha. Tudo isso representa aquilo que de conhecimento comum as pessoas têm. Mas o que realmente significa ego? Eu poderia dizer, e vou dizer para vocês, que a palavra ego vem do hebraico, né? Lá com as histórias de Freud, os conhecimentos cunhados em 1900, 1910, 1920, onde o Freud vai trazer essa aproximação com aquilo que nós realmente somos. Se a gente olhar no latim, você vai entender que esta palavra vem de anima. Olha só, anima, ou seja, alma. Uma pessoa que tem alma, ela é animada. Uma pessoa que é desanimada é desalmada. Olha só que legal. Se a gente olhar, há pessoas que parece que não têm alma, só tem um corpo caminhando. Elas não conseguem enxergar nada de bom na vida. É aquela pessoa que muitas vezes você pergunta assim, tá tudo bem? Ou não. Ela não consegue encontrar motivos para estar viva. Pode ser até processos biológicos, podem ser questões pessoais, mas ela não consegue encontrar motivos para a vida. E muitas vezes é uma pessoa com bastante dificuldade de enxergar as belezas da vida. E digo mais, se você observar, a formação do nosso ego é maravilhosamente interessante e as pessoas deveriam gastar um pouco de tempo sobre a percepção disso. Mas vamos lá então, o que é ego? Ego, na verdade, se eu for trazer o conceito, que é o conceito mais da psicologia, eu diria para você que é nada mais nada menos do que uma entidade psíquica mediadora. Olha que bonito isso. Entidade psíquica mediadora. O que seria uma entidade psíquica mediadora? É aquilo que faz com que haja uma mediação entre eu, aquilo que eu sou, alma, não é? Ego, eu, tudo aquilo que está dentro de mim,
mediado pelos processos psíquicos e os processos, né, imediatos. Agora, eu vou tentar desvencilhar um pouquinho essa ideia de que ego é realmente um conceito tão abstrato e tão complexo. E vou dizer para vocês que ego nada mais é do que a soma de todos os estímulos vividos por você durante toda a sua vida. Para ficar mais fácil, a gente escreveu aqui, a mamãe escreveu aqui para vocês verem. Olha só, o ego, esse E grandão, é a soma, esse sinal aqui é o sinal de soma, de todos esses Ezinhos aqui, ou seja, estímulos. Estímulos, e aí tem muita gente que confunde as coisas. Estímulo é tudo o que aconteceu na sua vida. De acordo com algumas linhas de pensamento, os estímulos, eles, inclusive nós já começamos a perceber a vida antes de nascer. É já no útero da mamãe que a gente já começa a perceber a vida. Tudo aquilo que a mamãe passou, lá por 8 meses, a gente já começa a perceber um pouco antes de nascer. E, inclusive, quem conhece as teorias do Eneagrama vai saber que também a primeira ferida emocional também vai acontecer nesses primeiros, nesses meses aí, quando a gente já está para nascer, e até 8 meses de vida, muita coisa já aconteceu e muita coisa fez a gente ser o que a gente é. Olha que loucura, né? Então a gente já vai se tornando quem a gente é, ou seja, os estímulos vão acontecendo na nossa vida, estímulos, estímulos e estímulos. Mas Paulo, me explica o que é um estímulo. Um estímulo pode ser qualquer coisa, pode ser um abraço, uma leitura, a raça de onde você vem, o tipo de cabelo que você tem, a forma com que as pessoas enxergam você, né? Leitura, eu falei leitura, se eu não falei leitura eu vou falar de novo, a quantidade de livros que você leu, o contato que você teve com vidas de outras pessoas, outras culturas, outras raças, etnias, línguas, abraços que você recebeu, carinhos ou ausência deles. Então, peraí, Paulo, você está falando que o estímulo não quer dizer que é positivo? Não. O estímulo, de fato, ele pode ser tanto positivo, ou seja, percebido como bom, como pode ser negativo, percebido como ruim. E veja bem, percebido. Agora vamos avaliar aqui o seguinte, como assim percebido? Porque todo estímulo dentro de nós, veja só, o estímulo muitas vezes é igual para todo mundo, mas cada pessoa percebe diferente. E veja o que acontece, se o estímulo ele é percebido por mim de uma forma diferente, tem gente que inclusive olha, vê um dia ensolarado, um diz assim, olha que dia maravilhoso, que sol maravilhoso, e outro diz assim, meu Deus, né, caraca, vamos ser frito hoje, né? Tem gente que de manhã cedo, né, tem aquela chuva incrível, maravilhosa, e a pessoa diz assim, nossa, mas que chuva incrível para nós, e tem outra pessoa que vai dizer assim, meu Deus, né, vamos virar sapo, vai criar pele entre os dedos. Ou seja, é a percepção que faz a realidade, mas a realidade ali está, e ela é igual para todos, que percebem diferente. Então olha como é incrível esse processo, e a gente também aqui desenhou para você, né? A gente desenhou aqui para você entender o seguinte, veja só aqui, ó, o estímulo é a soma, o ego é a soma de todos os estímulos recebidos por nós durante toda a nossa vida. Então, o estímulo, que é esse cara aqui, ele gera dentro de nós uma percepção, a percepção da realidade que é treinada pelo nosso mapa mental, é o nosso mapa interno, que ele vai gerar dentro de nós um sentimento, e esse sentimento vai gerar uma coisa chamada emoção, que é aquilo que muitas vezes acaba conosco e é aquilo que faz a gente ter uma reação. Olha que maravilha, então, nada mais, nada menos, tudo que acontece com a gente está relacionado em maior ou menor peso com esse processo aqui, estímulo, percepção, sentimento, emoção e reação. Reação, inclusive, é uma palavra que nós vamos trabalhar num vídeo posterior, e nós vamos mostrar aqui para vocês como, por exemplo, uma pessoa pode ser, ela pode ser classificada em psicossomática, psicossocial ou psicodramática.
Meus alunos conhecem muito bem isso aí, nas aulas de pós-graduação a gente classifica comportamentos também. E aqui nos nossos vídeos nós também vamos classificar alguns comportamentos para que você possa conhecer um pouquinho mais. Mas para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, eu vou fazer aqui, nós aqui trouxemos isso em primeira mão para vocês, aquilo que eu acabei de falar. Existem dois tipos de estímulo, o estímulo positivo e o estímulo negativo. Sim, então quer dizer que coisas boas podem ter acontecido comigo e coisas ruins podem ter acontecido comigo. Mas conta para nós uma coisa boa que aconteceu contigo, que marcou a tua história, a tua vida, uma coisa assim, que pra gente fazer relação aqui. Olha, uma coisa muito importante foi o amor do meu pai. O amor do papai. Eu tive um pai maravilhoso que sempre me entendeu, sempre tive um relacionamento muito ligado, eu não conseguia ficar longe dele. Tudo que tinha de bom no ser humano, meu pai tinha. Isso te marcou? Isso me marcou demais. Eu tenho assim, ele como um ser que não tem explicação para dar para alguém o que eu sentia de bom para ele, dele. Uhum. E uma coisa ruim? Uma coisa ruim que aconteceu na minha vida foi o seguinte: eu estava assim numa situação na vida matrimonial que eu estava com vontade de fazer uma separação. E com isso eu pensei nos meus filhos, pensei nos meus netos e achei também que tinha muitas coisas erradas que eu tinha que mudar, não só ele. Então eu fui analisar e percebi que não é só o outro ser que erra, e que também eu erro e eu preciso mudar a minha percepção das coisas. Percepção. E aonde que eu voltei atrás, digo não, eu vou continuar, eu vou viver com ele, eu vou aceitá-lo como ele é e eu vou viver uma vida feliz com ele. Maravilha, olha só, estamos aqui, né? Olha Estamos só. aqui. Estamos aqui. Vocês estão vendo, gente? Estímulo. Ó, tem coisa que aconteceu que não foi boa, teve coisa que aconteceu e que foi boa. E a sua vida é diferente disso? Tenho certeza que não. Mas se liga nessa. Todo estímulo, tudo que acontece na nossa vida, de positivo ou negativo, quando ele recebe muito reforço, muitas vezes pega a gente desprevenido, certo ou não? Ou às vezes a gente acha que aquilo é impossível de mudar, certo ou não? Certo. E aí, gente, olha só, o chip da minha véia aqui, ela fez esse trabalho de reposicionar o chip dela. Opa, tem coisa que eu também posso mudar, né? Tem coisa, que nem o amor do pai dela, ela continua sentindo o mesmo, ainda carrega com ela, até hoje ela sente isso. E esse sentimento é maravilhoso. Mas tem sentimentos que é bom a gente também, né, trabalhá-los, elaborá-los. Mas veja bem, o que eu quero com esse discurso todo aqui? Eu quero dizer para você que todo reforço, todo estímulo positivo ou negativo, quando recebe o reforço, ele constrói dentro de nós, e aqui está em branco, porque eu quero que você pense, ele constrói dentro de nós o quê? O que se construiu dentro da mãe, quando a mãe recebia, dia após dia, o reforço do amor do seu pai? No que isso se transformou? E olha só, hein? Isso aqui não está combinado não. Isso aqui é realmente um trabalho intelectual entre nós aqui. O que tornou isso dentro da cabeça da minha mãe? Ela não vai me responder, porque eu não estou perguntando para ela, estou perguntando para você que está assistindo. O que é que se tornou dentro da sua cabeça quando uma coisa aconteceu muitas vezes na sua vida? Sendo bom ou sendo ruim? Essa é uma boa pergunta, não é? Essa é uma boa pergunta, professor Alexandre. Será que a gente pode deixar para a resposta no próximo vídeo? Próximo vídeo Vamos deixamos lá. o ponto de interrogação aí, né? Agora. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Coach com Mamãe. Cá estou eu, Paulo Roberto Senem, e aqui está a minha mãe, a dona Hildegard Senem. Era para falar junto, mãe, nós dois. Gente, para nós é uma alegria muito grande estar aqui sempre com vocês, compartilhando um pouquinho do que é a nossa vida, do que foi a nossa vida, do que é a nossa vida e do que a gente quer que ela seja também, porque muito de futuro que a gente faz um projeto como esse. A gente faz um projeto como esse
e a gente vive um pouco desta junção, né, do coach, né, que é o treinador, e mamãe, que é com quem eu estou. Então me sinto muito feliz de compartilhar esse espaço aqui, né, e da minha mãe, que está agora aí num processo de formação como coach, e como ela já fez a diferença para tantas pessoas durante a vida dela, enquanto profissional, enquanto pessoa da comunidade, hoje, né, ela vai fazer a diferença para muita gente ainda no mundo, com o trabalho que ela vem desenvolvendo e com esse projeto, que é um projeto, né, nosso, né, por sermos, né, e gostarmos dessa área. Então, hoje vocês vão ter a resposta daquela pergunta que eu falei no vídeo anterior. Eu disse para vocês, e aqui até a gente falou, sobre a construção do ego. E o ego nada mais é do que a soma de todos os estímulos recebidos por nós durante toda a nossa vida. Então, para revisar aqui rapidinho, e para quem talvez não assistiu o vídeo anterior, ego nada mais é do que a soma de todas as histórias que a gente mesmo contou para nós mesmos. Veja bem, por quê? Porque nós somos aquilo que a reação que nós temos com as coisas que acontecem ao nosso redor, não é? Sim, tudo que aconteceu conosco, a gente vai ter uma percepção, e essa percepção é particular. Ela pode ser ensinada, mas ela é muito particular. Você pode receber instrução sobre como perceber as coisas, de como enxergar o mundo, de como enxergar as situações, as dificuldades. Mas querendo ou não, mesmo com todos os exemplos ao teu redor, às vezes a tua percepção não é a melhor, não é? Lembra que a gente falou que às vezes tem gente que olha para o sol e está com medo de ser queimado, enquanto o sol é maravilhoso, porque aqui ele está e nos dá vida? A mesma coisa falamos da chuva, que a chuva a pessoa olha e vai dizer que tem membranas no meio dos dedos, ao invés de dizer obrigado a Deus por ter uma chuva que vai alimentar a agricultura, né, e vai trazer água para os lençóis freáticos e alimentar a nossa estação de alimentação de água. Então, se você é uma pessoa que às vezes tem dificuldade em interpretar as coisas que acontecem na vida a seu favor, talvez você possa, né, e talvez deva fazer um processo de imersão dentro de você mesmo e ver os motivos pelos quais você não consegue enxergar a vida de uma forma, né, tão promissora e talvez positiva. Não que você deva, mas você pode se provocar para enxergar a vida de uma forma positiva. E aí eu disse, naquele vídeo, disse para vocês que todo estímulo pode ser positivo ou negativo, e quando ele é reforçado, ele se torna em quê? Essa é a grande palavra. Esta é a pergunta, e é aquilo que está em todos os povos, está em todos os lugares. Se você não se lembra, eu vou mostrar o desenho. Todo estímulo, abraços, leituras, viagens, elogios, bullying na escola, problemas com os amigos, tudo isso, ciúme, qualquer coisa é estímulo, tudo aquilo que acontece. E uma das coisas que a gente aprende no coach, que a gente aprende nisso, é que a gente precisa fazer algo maravilhoso por nós, que é o quê? Primeiro, honrar e respeitar a nossa história. E gente, não seria possível se nós dois aqui que estamos aqui, se nós não honrássemos e respeitássemos a nossa história, e nós não fôssemos gratos a tudo aquilo que aconteceu conosco, nós não estaríamos aqui, né, mostrando a nossa cara e falando com você do outro lado. Nós estaríamos aqui? Não. Se nós não honrássemos e respeitássemos a nossa história. Por quê? Porque aqui embaixo, nesse retângulo, cabe uma palavra maravilhosa, que é aquilo que faz você agir. O seu comportamento é ditado por essa frase aqui, por essa palavra que está aqui dentro. E agora eu vou contar para você. Isso aqui não é programa de João Kleber, mas tem que fazer o suspense, né, mãe? Não é programa de João Kleber, mas tem que fazer o suspense. Mas para você e para minha mãe, eu prometi para ela que eu ia contar uma piada para vocês hoje, tá bem? Para você que não entendeu nada aqui ainda, eu vou contar uma piada. Como eu sou um cara da ciência, eu vou fazer uma citação aqui. A citação é de Paulinho Micharia, 2014, CD 2, faixa 7. Paulinho Micharia, né? Um cara da ciência, eu tenho que citar de onde vem todas as minhas histórias, inclusive as minhas piadas. De acordo com Paulinho Micharia, se alguém te chamar de burro, não te preocupe,
deve ser coincidência. Se um segundo te chama de burro, fique preocupado. Mas se um terceiro te chama de burro, procura uma carroça para puxar. Entendeu a jogada? O que essa piadinha aparentemente inocente, ela quer dizer para nós? Chamar de burro é o que, mamãe? É um estímulo ou não é? É um estímulo positivo ou é negativo? Negativo. É ruim, né? Ser chamado de burro. Agora, ser chamado de burro 3 vezes. Daí reforçou. Reforçou, né? 3 vezes. Então, o que construiu na cabeça desse cidadão? Que ele é burro. Que ele é burro. Ou seja, construiu dentro dele uma crença. Guarde essa palavra, criatura. Toda vez que um estímulo positivo ou negativo for gerado em você, ou for aplicado em você mais do que 3 vezes, normalmente se transforma em uma crença. E todos os teus comportamentos estão relacionados àquilo que você acredita, querendo você ou não. Vejam quando a mãe falou que quantas vezes ela se sentiu amada, até que um momento ela acreditou que ela era amada pelo pai dela. Não é? Por muitas vezes ela estava na cabeça dela que existia estímulos externos no relacionamento matrimonial dela e ela inclusive pensou em se separar. Se ela não tivesse mudado o chip, ela teria percebido ou ela teria criado uma crença de que, olha só, uma crença de que ele não a amava e esta crença faria com que ela tomasse um comportamento, tomasse uma atitude, que era o que? A atitude da separação. Vejam como isso é poderoso, usando aqui exemplos nossos. Vejam que uma coisa boa reforçada se torna em algo maravilhoso. Uma coisa boa, uma coisa ruim reforçada pode se transformar numa tragédia. Significa o que, gente? Significa uma coisa muito importante. Que se você ainda não entendeu que a sua vida, ela depende da sua capacidade de fazer escolhas, que é uma das coisas que a gente fez nos primeiros vídeos. A gente falou que o ser humano ele faz em torno de 15 mil escolhas por dia. Então, escolher a tua reação também é escolha tua. Você precisa reagir e deve reagir conforme, né, o teu procedimento interno. Se você quiser estudar um pouco mais, pode estudar os conceitos de Freud, de id, ego e superego, né? Por que essa luta entre id, ego e superego? Quem é que são esses 3 caras? Por que muitas vezes a gente alimenta o id? Por que às vezes a gente não deixa o superego trabalhar? Por que às vezes aquilo que nós somos, o nosso ego, pode ser tão perigosamente determinante para a nossa vida? Gente, pessoas que perdem o emprego, pessoas que perdem seus filhos, maridos que perdem as esposas, esposas que perdem o marido, chefes, líderes que perdem seus funcionários. Isso mesmo. Quanta coisa pode acontecer, ou quantas pessoas que já tiraram a própria vida por não saberem lidar com essa situação. Gente, prometendo a vocês que nós vamos falar aqui sobre reações no próximo vídeo já, tá? Nós queremos aqui fechar com uma das coisas, um dos exemplos, né, que eu e a minha mãe trocando ideia, a gente resolveu contar para vocês, né? Na verdade quem resolveu foi a mãe. Ela quer contar para vocês como ela fez para deixar de fumar. Porque, por exemplo, tem gente que não sabe o que fazer, e se vocês quiserem mais opiniões, podem escrever para a gente também. Deixar de fumar é uma coisa terrível. A minha mãe fumou durante a vida inteira. Não é? Quase a vida inteira, né? E durante muito tempo ela acreditou, ou seja, ela tinha a crença de que era impossível parar de fumar. Realmente. Como é que foi essa experiência, mãe? Olha, eu estava assim, num estado tão grave que eu tinha que sentar na cama de tanta tosse que me deu por causa do cigarro. E eu sentado na cama, eu pensei assim, mas poxa, o que eu sou? Eu sou um saco de batata? O que eu sou? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou deixando a minha vida se escapar pelos dedos por causa de um cigarro. Não, eu vou tomar minha decisão. Chegou no dia seguinte,
eu acendi um cigarro, peguei aquele cigarro, joguei fora e eu disse para mim mesma, não, hoje vai ser o dia em que eu nunca mais colocarei um cigarro na minha boca. E a partir daquele dia, com a minha força de vontade, eu disse, eu preciso, eu posso e eu quero parar de fumar. E eu parei. Que coisa linda, hein? É força, né, gente? Tá vendo? E se vocês quiserem... Quer contar mais uma coisa, mãe? Tá legal? Eu acho que a finalização foi boa, hein? Eu quero, eu posso, eu consigo. Fica bonito isso aí, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Se você acha que a gente pode ajudar você também, escreva para nós. Tem alguma dúvida? Tem aqui uma monstra para ajudar vocês. É só escrever para ela aqui, ó. Ou para mim também, pode ser. Mas eu sei que ela tem bem mais para ensinar. Escreve pra gente aí, tá bom? Até o próximo vídeo.